Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza, dando glória, né? Como diz aquele pastor cristão que não faz barulho, crente, está com defeito de fabricação, né? Pastor Marco Feliciano, obrigado. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Salmo 128. O tema da mensagem, prosseguindo para o alvo, cuidando da minha família, né? Quando eu tive essa incumbência de falar sobre esse tema, passou um filme na minha cabeça. Eu sei que cada um que está aqui nessa noite tem um histórico familiar. Alguns, um histórico um pouco melhor, tiveram uma criação um pouco mais estruturada. Mas eu particularmente não tive uma infância muito boa, né? E quero compartilhar rapidamente isso. E passei por sérias dificuldades na infância e isso trouxe alguns problemas na minha vida no decorrer do tempo. Adolescência, eu me lembro que quando eu cheguei em Santa Bárbara do Oeste, em 1989, eu tinha um desejo de suicídio, em detrimento de tudo aquilo que eu presenciei na infância, por um lar onde eu presenciei divórcio, adultério e tantas outras coisas. E é importante nós falarmos e eu compartilhar isso porque esse tema ele é muito relevante, que nós vamos falar aqui nessa noite, num período onde as famílias, os lares estão sendo cada vez mais bombardeados por Satanás. Satanás é lógico, ele investe em todas as áreas da vida do cristão, mas o seu alvo principal é a sua casa, porque ele sabe que um lar desestruturado, um lar bagunçado, isso acaba fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais do propósito do Senhor. O subtítulo da mensagem, diga assim comigo: meu lar, uma extensão do céu. Antes de eu ler aqui os salmos, fala para o teu irmão, você acredita que o seu lar pode ser uma extensão do céu? Será possível, meus queridos? Vamos ler o Salmo 128. Quem achou, diga amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. A maioria dos estudiosos acreditam que foi Salomão que escreveu o Salmo 128. Se você ler o Salmo 127, também fala sobre família, um versículo muito conhecido: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Então nós vamos tratar sobre esse assunto de uma forma bem cautelosa, porque eu sei que cada um aqui tem uma história familiar. Talvez você tenha um histórico que te machuca até hoje, né? Talvez você tenha enfrentado hoje, nesse exato momento, uma luta, uma batalha grande dentro do seu lar. Mas eu queria colocar alguns pontos que eu considero relevantes antes de nós dissecarmos aqui a mensagem. A primeira coisa, faz parte do propósito do Criador que cada um de nós seja realizado na área sentimental e familiar. Lembra lá em Gênesis 12, diz assim, uma palavra para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é vontade de Deus que todas as famílias, todas, sem exceção, sejam abençoadas. Tenham um lar onde haja paz. Segundo ponto, o pastor, na sua oração, disse: a família foi instituída pelo próprio Deus, não é invenção humana. Então tudo isso que nós estamos vendo na sociedade atual, nós vemos um bombardeio muito grande contra as famílias, contra as crianças. Eles estão querendo moldar a mentalidade da criança para que ela não valorize a família, para que ela realmente não dê valor ao casamento e tantas outras coisas. Isso é muito sério, né? Lá em Gênesis também disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Terceiro ponto,
a família, diga assim, a família é a base da sociedade. É a base, é a estrutura da sociedade. Nós vemos uma sociedade caótica, mas o reflexo disso é por causa da família que está sendo cada vez mais desvalorizada e nós precisamos nos atentar quanto a isso, né? Outro ponto, depois de Deus, a nossa maior prioridade deve ser a nossa casa e a nossa família. Eu sei que você tem metas, sonhos, objetivos na sua vida, coisas que você quer realizar, mas entenda que depois do Senhor, a sua família, a sua casa, o seu lar, é o que você deve priorizar. Um dos principais alvos de Satanás é destruir a família. Eu citei aqui no começo. Ter um lar estruturado e abençoado deve ser um objetivo e uma meta na nossa jornada cristã. Você está aí num período que você está pensando, talvez alguns já até escreveram o seu projeto de vida. Mas algo que deve ser prioritário, prioridade, é nós buscarmos como alvo nesse ano de 2023, termos um lar abençoado, porque isso é a vontade e é promessa do Senhor. E eu declaro que em 2023, o seu lar será ricamente abençoado pelo nome de Jesus. Quantos creem nisso? E uma frase do pastor Josué Gonçalves que me chama sempre a atenção. Diga assim, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Você pode conquistar tudo, mas se você não tiver um lar abençoado, se você não tiver paz, não tem graça nenhuma, não tem valor nenhum. Agora vamos lá. Conselhos para ter um lar abençoado. Quantos querem receber esses conselhos? O primeiro vai aqui para você que talvez, falamos de família, mas tem pessoas aqui que estão se preparando para ter uma família. Ou tem pessoas que de repente estão buscando uma orientação do Senhor, com quem namorar, né? Com quem vai se casar. É uma escolha difícil, né, irmãos? Eu costumo dizer que as duas principais escolhas na nossa vida, a primeira é o Deus que nós vamos seguir. A segunda é a pessoa que vai estar do nosso lado. Isso é muito sério, porque de repente o rapaz ele está na igreja, homem de Deus, ali um moço, ou tem muitos projetos, mas escolhe uma Dalila. O que vai acontecer com esse rapaz? Vai sair do trilho da vontade de Deus. Então é muito sério isso. De repente a moça vai ali, ela acha, nossa, mas ele é tão lindo. Mas qual o propósito que este cara tem, que este rapaz, qual Deus que ele serve? Isso vai definir a nossa história, porque você pode ser um cristão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas se você estiver com uma pessoa do seu lado, que te empurra, aliás, que te afasta da vontade de Deus, você não vai viver todos os propósitos e as promessas de Deus para a sua vida. Então escolha certo. Outro ponto, não busque, antes de se casar com alguém, seja resolvido. Você já ouviu pessoas falar assim, eu vou casar para ser feliz? Não, você tem que ser feliz para você casar, senão você vai levar problema. Então a pessoa ela tem que ser realizada interiormente, essa felicidade é isso. Não busque felicidade no casamento, busque a Deus e se entregue a Ele, e consequentemente o seu casamento será feliz. Outro ponto, saia de casa com a bênção dos seus pais. Existem uns casos específicos, raros, que pais que maltratam, estupram, fazem tantas coisas erradas, né? Quando eu vejo a história de Joyce Meyer, isso me chama muita atenção. Ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai até os 18 anos de idade. Isso trouxe muitos danos na sua alma, na sua vida, mas o Senhor tinha uma promessa na vida dela, restaurou o seu interior e fez dela uma mulher, uma grande mulher de Deus. Não importa o seu passado, Deus tem uma grande promessa, uma grande história para realizar na sua vida e através da sua vida também. Mas quando falo isso, sair com a bênção dos pais, é muito sério isso, irmãos. Há um rapaz que trabalha comigo lá na empresa, há alguns anos que eu estou lá, e a sua mãe, ela casou, fugiu de casa para casar. O seu namorado foi embora para outra cidade, simplesmente fugiu. Recentemente, conversando com ele, os seus pais, eles estão no papel casados, mas cada um fica numa casa.
O pessoal fala que isso é moderno, né? Não tem nada de moderno, isso é inferno, né? Então cada um fica no seu cantinho. Estão no papel, mas não conseguem ficar juntos. Isso está distorcendo o propósito, o princípio de Deus, a sua palavra. Mas lá atrás talvez ficou uma brecha que não foi fechada. Nós precisamos entender como igreja, como filhos de Deus, que se nós queremos ter uma vida abençoada em todos os aspectos, principalmente da família, nós precisamos deixar Deus trabalhar onde Ele precisa trabalhar na nossa vida, no nosso histórico. Amém? No nosso interior. Outro conselho aí, ó, você que quer casar. Case com alguém que tenha propósitos. Case com alguém que tenha propósito. Segundo ponto, agora nós vamos entrar nos Salmos, né? Diga assim, o homem deve ser o sacerdote e o provedor do lar. Veja que me chama a atenção que no versículo 1 e 2 ele fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ele está falando para o homem. O homem, ele tem que ser o cabeça do lar. Ele tem que ser aquela pessoa que chama a responsabilidade para si. Você pode ver que no versículo seguinte ele fala, a tua mulher. Então Deus, quando ele se dirige ao homem, ele está chamando ele para ter um posicionamento realmente sério ali na sua família, para ele ser o sacerdote do seu lar, para que a sua casa tenha uma cobertura e para que ele viva uma vida bem, para que a sua mulher viva bem, para que os seus filhos cresçam na presença do Senhor. É muito sério isso, é muito importante falarmos sobre isso, que quando Deus criou Adão, ele estava com Eva, quando eles pecaram, Deus ele se dirigiu a Adão. Adão, ele não perguntou para Adão, o que você fez? Ele perguntou, onde você está? Onde tu estás? Por quê? Porque o alvo principal de Satanás é atingir o cabeça. Quando ele atinge o homem, ele causa uma bagunça na sua casa. E talvez tem pessoas aqui nessa noite que você teve um pai que foi omisso, um pai que foi ausente, um pai que bebia, um pai que não trabalhava. Eu presenciei isso na minha vida. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, os homens que estão aqui, digam amém, que nós vamos ser sacerdote do nosso lar, que nós vamos chamar a existência, as promessas de Deus na nossa casa, e a nossa casa será uma extensão do céu. Olha interessante, quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Ele disse assim, ó, em 1 Reis 2, 1 e 2, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem, né? É uma espécie em extinção, não, brincadeira, irmãos, né? Mas o negócio está feio no tempo que nós estamos vivendo. Está faltando essa figura masculina, essa figura paterna. Muitas crianças, muitos jovens estão perdidos. E olha, às vezes a gente está na igreja e a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus. Isso é nítido. Ela não consegue se entregar, ela não consegue se derramar diante do Senhor. Mas talvez ela compara Deus com o seu pai terreno. Talvez o seu pai abandonou essa pessoa, se afastou da família, talvez teve um comportamento tóxico, abusivo, e isso criou um trauma. Então, toda vez que essa pessoa ela está na igreja, ela é Jesus, foi batizada, mas quando é para ela se relacionar com o Pai Celestial, ela não consegue, porque ela compara, ela associa. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu irmão, se isso é um empecilho na sua vida, saiba de uma coisa, você pode ter se decepcionado com seu pai, com a sua mãe, com quem quer que seja. O Deus Todo-Poderoso jamais vai falhar e jamais vai te decepcionar. A Bíblia chega a dizer em Isaías que se a mãe abandonar o seu filho que amamentou, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Então Deus que está aqui nessa noite, Ele é teu pai. Ele cuida de você, Ele te ama e Ele quer que você se aproxime dEle. Agora, ó, o marido deve amar a sua esposa
como Cristo amou a igreja. Outro conselho para o homem aí. E a Bíblia ela chega a ser bem dura, que se um homem trata sua mulher mal, as suas orações são impedidas. Isso é muito sério. Então, irmão, conselho aí para tu. Não deixa o céu ficar fechado, não. Trate bem aí a digníssima aí, tá bom? Para você ter acesso livre ao Senhor. Amém? Outro ponto. Seja exemplo. Olha, em 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, se nós não cuidamos da nossa casa, da nossa família, dos nossos familiares, se nós não tratamos bem, nós estamos sendo piores do que o infiel, diz a palavra do Senhor. Então, seja atento quanto a isso, né? Um conselho agora para... Quantas irmãs tem aqui nessa noite? Diga amém, mulher. Ixi, mais forte, irmã, vai. Chega lá, né? Diga assim, a mulher deve ser sábia e virtuosa. Irmão do céu, estamos vivendo uma geração que os valores estão, né? Estão sendo distorcidos. Olha só, em Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia, lembrando que sabedoria vem de Deus, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Mulher virtuosa, Provérbios 31:10. Quem a achará? Tá difícil achar? Homem, tá? Mulher também. Tá difícil, irmãos. É um negócio que você tem que orar, jejuar e buscar mesmo. Fazer um mapeamento, aí uma pesquisa, brincadeira, de mercado. Porque o negócio está difícil, as pessoas não querem mais ter aliança. Primeiro, não querem ter aliança com Deus. Segundo, não querem ter aliança com uma pessoa. E isso, Satanás tem investido bastante. Programas de televisão, né? Esse lixo de Big Brother e tantas outras coisas, irmão. E isso vai entrando na cabeça das pessoas, conceitos, né? Movimentos que estão se estendendo, não tenho tempo para falar sobre isso. Isso vai destruindo o conceito de mulher, de homem, e as famílias cada vez mais se enfraquecendo. Mas nós, como igreja de Cristo, como servos do Senhor, nós vamos dizer não para isso e declarar, não, a família nossa será abençoada em nome de Jesus. Agora, eu coloquei aqui algum exemplo de virtudes que uma mulher precisa ter. Primeiro, justiça, persistência. Você, mulher, seja persistente aí, hein? Otimista, humildade, bondade, compaixão, empatia, perdão, honestidade, disciplina e coragem. Chacoalha a irmãzinha que está do lado aí. Fala, tenha coragem, irmã. Fala. Coragem, irmã, coragem. Quarto ponto. Os filhos devem ser obedientes. Tem filhos aqui nessa noite? Vocês acham que vocês iam ficar de fora, né? Obedientes a Deus e aos pais. Efésios 6, do 1 ao 3, fala sobre isso. Vamos ler lá rapidamente? Efésios 6, perdão. Vós, filhos, para não ficar só na minha palavra, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, você quer viver bastante, meu filho? Honre o teu pai e tua mãe, que você vai ter uma vida abençoada. E esse viver muito tempo não é somente idade, não. É desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Você já ouviu uma frase assim, bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa? Isso de fato é verdade. Outra coisa, tenha boas referências. Está faltando referência para esta geração que estamos vivendo. Nós vemos jovens aí confusos, pessoas que não sabem quem se espelhar. Meu irmão, cuidado. Cuidado com quem você segue em redes sociais. Porque tem pessoas que têm uma aparência bela
que tem uma maneira de falar que atrai até os jovens, mas os conceitos que essa pessoa tem são contra os princípios de Deus. Então aprenda, escolha referências que realmente vão te aproximar dos propósitos de Deus para a sua vida. Quinto ponto. Diga assim comigo: Deus deve estar no centro da minha casa. Deus, ele deve estar no centro de nosso lar e da nossa família. E aqui vai algumas dicas. Primeira, pratique orações em família. Você costuma orar junto com o seu familiar, esposa, marido, com o seu cônjuge? Faça uma oração juntos. Façam círculos. Estude e fale sobre a palavra de Deus juntos. Dá tempo? Dá tempo. Dá jeito? Sim. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 6:7. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-te. Deuteronômio 6:7. A palavra de Deus, ela tem que ser primazia dentro da nossa casa. Outro ponto, louve e adore a Deus em família. Esses dias eu tive uma experiência muito boa na minha casa, enquanto a digníssima Márcia, né, minha esposa, estava lá preparando um rango, eu estava na sala com meu violãozinho, e o Nicolas pegou as baquetinhas dele e ficou batendo nas almofadas, né? E ficou lá. E nós começamos a tocar juntos, né? Eu falei, vamos lá, filhão. Eu não me lembro a música que eu estava tocando, uma da Casa de Davi, das antigas aí, os irmãos que acho que não conhecem. E aquele momento ali, simplesmente cantando uma música, de repente o Espírito Santo, ele me tomou naquele momento, eu comecei a me derramar na presença de Deus. Um momento junto ali, eu e o Nicão ali. E a presença de Deus encheu a casa. Irmãos, a sua casa pode ser uma extensão do céu se você buscar o Senhor de verdade. Será que quando você coloca os pés dentro da sua casa, você sente a presença de Deus, a alegria? Porque o homem e mulher de Deus, a pessoa que é de Deus, quando alguém que não conhece Jesus entra na sua casa, ela sente uma paz que ela não sente em outro lugar. A glória do Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida que está aqui nessa noite, receba. A sua casa será cheia da glória e da presença do Senhor em nome de Jesus. E se há confusão ali, vai cair por terra nessa noite. Se há falta de paz, vai cair por terra, porque Deus, ele quer fazer algo novo na sua casa. E você é autoridade sobre lá. A unção do Espírito Santo está sobre você. E se há algum demônio que tem tirado a tua paz, o teu sono, coloque os teus pés e declara, sai daqui, Satanás, porque o meu lar é abençoado, porque o Senhor prometeu, e eu vou viver isso na minha vida. Correndo aqui. Passem tempos juntos. E outro ponto, valorize a mesa. Quando eu casei, eu sofri um pouquinho, irmãos, porque a Márcia, ela veio de uma cultura que eles comiam na mesa, né, ao redor. Eu já não, era cada um num canto. E eu cresci comendo, assistindo TV, né? Então ia jantar, pegava lá, cada um numa pão, ia comer no quintal, aquele negócio. Mas a mesa, ela tem um valor e uma importância muito grande dentro do lar. Suponhamos que você dá uma faísquinha aí com a sua esposa ou com o seu filho. Se você não come na mesa, cada um vai para um canto e fecha o quarto, lá a porta e vai lá. Mas se tem que comer na mesa, né, que eu aprendi isso graças a Márcia, vai ter que sentar, ficar olho no olho ali, ó. Você não vai conseguir ficar muito tempo olhando para a comida assim, né? De vez em quando dá uma olhadinha, dá aquela risadinha, aí começa. Aí Satanás vai sendo derrotado, né? Aí você começa a rir, daqui a pouco, acabou. A mesa tem valor. A mesa revela a intimidade da família. Então, não sei se você tem esse hábito, mas se não tem, Jeová está falando contigo, varão. Comece a almoçar, jantar na mesa. Pega lá seus filhos, ou só você e sua esposa, e comam na mesa. Sexto e penúltimo ponto. Cuidado com o que e quem entra na sua casa. Isso é muito sério, irmãos. Há uma passagem na palavra de Deus que fala sobre o rei Ezequias, aquele que recebeu uma cura milagrosa. Isaías falou, você vai morrer.
Estou resumindo aqui. E depois ele chorou, se arrependeu, o Senhor falou, vai lá e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. E ele foi curado de uma enfermidade que a Bíblia declara como mortal. Só que o rei depois ele cometeu uma loucura. O rei da Babilônia, ficou sabendo desse milagre na vida dele, ele mandou cartas para ele. E ele foi até o rei Ezequias. E a Bíblia diz que ele abriu todo o palácio. E não omitiu nada do que ele tinha dentro do seu palácio. Mostrou os tesouros, mostrou as conquistas que ele teve, abriu tudo. Isaías foi lá e repreendeu ele. Depois você lê lá na palavra de Deus falando sobre Ezequias. E isso desagradou o coração de Deus. Isso trouxe um peso sobre a sua vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós, como dizem Efésios, nós não podemos dar brecha ao inimigo. Tem pessoas que você traz para sua casa e ela tem um espírito de inveja. E de repente você percebe o negócio amarrado ali, não vai para frente. Tem pessoas que elas entram na sua casa e elas têm um demônio na vida dela. E você tem que vigiar, irmãos. Cuidado com quem e o que você coloca na sua casa. Cuidado com o que você assiste na televisão. Cuidado com o que você assiste na internet. O que você acessa. Porque Satanás, ele quer uma brecha para tirar a nossa paz e alegria do nosso lar. Não dê lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor. E outro ponto, nesse mesmo tópico, cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala na sua casa. De repente você está ali meio agitado, alterado. Cuidado com as palavras que você diz para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Porque palavras ficam no mundo espiritual. E cuidado com palavras que você diz sobre você mesmo. Não vai dar certo, não vou conseguir. Irmãos, vigie. Fala ao teu irmão, vigie. Último ponto. Diga assim, Jesus pode fazer um milagre em minha casa. Deus dá tanto valor à família. Jesus deu tanta importância a isso, que o seu primeiro milagre foi num casamento. Vocês lembram? Em Caná da Galileia, acabou o vinho, acabou a festa. O vinho representa para nós alegria. E quando acabou naquela festa, eles ficaram desesperados. Mas o rei Jesus estava ali, e a Bíblia diz que ele transformou água em vinho. E não importa o caos que você está vivendo hoje, não importa a luta que você está passando, Deus pode mudar a tua sorte na sua casa e transformar água em vinho, e a alegria chegar novamente na sua casa e no seu casamento. Esse milagre aponta de que Deus se importa com a nossa família, se importa com a nossa casa e quer fazer um milagre hoje ainda. Se desprenda do passado e construa uma nova história. Não deixe aquilo que ficou lá atrás, que talvez uma má referência que você teve, atrapalhe a sua comunhão na sua casa hoje. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Essa é uma promessa do Senhor para a sua vida. E eu quero dizer o último ponto. Lute, se esforce, busque e decida ter um lar abençoado. Decida em 2023. O meu lar. Aí fora pode estar tudo bagunçado. A minha casa é a casa do Senhor. O meu lar é uma extensão dos céus. E eu terei um lar abençoado. Olha o que Josué declara. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero encerrar dizendo uma frase do Charles Spurgeon, que eu gosto demais. Valorize a sua família, irmãos. E olha a frase dele, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. E a sua família é importante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito sério, né? Muito sério. Fala para a pessoa que está do seu lado, ter uma família abençoada requer
esforço, dá trabalho. Amém? Tem gente que acha que é varinha de condão, que as coisas acontecem assim, plu, plu, plu. Não, dá trabalho. Lembra quando eu tenho falado aqui sobre ser intencional em algumas coisas? Para ter uma família abençoada, você tem que ser intencional. Você tem que desejar, tem que querer ter uma família abençoada. Não é fácil. Porque se trata de relacionamentos, se trata de gente, se tratam de pessoas, né? Mas a gente conta com um negócio chamado graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? É a graça de Deus sobre nós. Se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Amém? Você quer ter uma família abençoada? Conte com a graça de Deus sobre a sua família. Vamos orar pela família agora, antes de orarmos pelo mês de setembro? Eu sei que você quer ter uma família abençoada. E isso é possível. O Marcos falou no começo, não é possível ter uma família abençoada? É possível. É possível em 2023 ter um lar abençoado? É possível. Diante de tantos ataques, diante de tanta coisa que acontece contra a família, nós temos que levantar a bandeira. Olha só o versículo de Josué. É uma decisão. Josué disse assim, olha, escolhe quem vocês vão servir. Hoje está assim, irmãos. A gente pode escolher o que a gente vai fazer. Nós vamos colocar Jesus no centro da nossa casa ou vamos colocar qualquer outra coisa. E o Josué, ele foi enfático, ele foi categórico, ele foi determinado. Vocês podem escolher quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante sua mão direita aos céus e antes da gente orar, diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É possível? É possível. Vamos orar então pelas nossas famílias. Queria que você abrisse suas mãos como se você estivesse recebendo algo do céu para a tua vida. Principalmente graça, sabedoria, direção, discernimento, para que você possa fazer da sua casa, fazer do seu lar um lugar de bênção, de honra, de glória, de presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento em favor das nossas famílias, Pai. É o projeto do Senhor. A família é um projeto do céu aqui na terra hoje. E nós sabemos de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todos os ataques que a família tem recebido. Portanto, Pai, eu peço agora, derrama a tua graça sobre nós. Derrama do teu Espírito sobre nós, para que nós tenhamos famílias abençoadas, lares abençoados. Deus amado, que nós tenhamos famílias bem-sucedidas, prósperas, famílias que sejam referência aqui na terra. Deus, que nós sejamos um pedaço do céu aqui na terra. Como foi pregado aqui, que quando nós chegarmos dentro da nossa casa, nós sintamos paz, nós sintamos alegria, nós sintamos realização. E quando alguém vier visitar-nos, que eles possam sentir a presença e a glória do Senhor dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação do inimigo, todo ataque do inferno contra as famílias desta igreja, contra as famílias deste povo. Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Nós pisamos na tua cabeça, Satanás, serpente do inferno. Nós te repreendemos e declaramos que Jesus é o Senhor da nossa casa. Jesus Cristo é o Senhor do nosso lar. Ele será honrado, Ele será exaltado. Nós viveremos toda a vontade do Senhor dentro das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sua casa é um refúgio, sua casa é um lugar de bênção, sua casa é o céu aqui na terra se manifestando. Sabe, irmãos, nós temos que nos posicionar. Às vezes vão acontecendo coisas e a gente vai aceitando, viu? Satanás, aqui dentro dessa casa não. É posicionamento. Jesus falou assim, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Às vezes ele vem atacando, ele vem ganhando espaço, marcando território, e a gente vai aceitando. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e vai aceitando, viu? Levanta sua mão e exerce autoridade, repreende para trás de mim, para fora dessa casa.
Em nome de Jesus. Posicionamento. Eu acredito assim, eu vejo que nós temos aceitado algumas coisas muito de boa. Uma coisinha, vem outra. É assim mesmo. É normal. A gente não tem ouvido muito, é normal. É normal nada. Pode ser comum, mas não é normal. Existe uma diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. É comum as pessoas terem problema? Hoje é comum, mas normal não é. Amém? Normal não é. E aí nós podemos dar um basta nisso. Olha, teve separação na minha família. Comigo não vai ter. Parou lá. Os filhos não obedecem. Não obedecia até chegar aqui. De mim para frente é bênção. Quem está comigo aqui? É posicionamento. Não importa o que aconteceu lá no passado. A mensagem que foi falada aqui agora. Deixa o passado lá. Viu? Se teve problema de criação, a partir de mim, só bênção. Bate no peito e fala assim, a partir de mim, só bênção. De mim para frente, só bênção. Não tem essa de doença hereditária, não. Minha mãe era cardíaca, não sei, minha avó, minha bisavó, não sei o quê. Eu também vou morrer do coração. E a gente às vezes fica falando isso, viu? A partir de mim é bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso mês de setembro? Teu mês de setembro vai ser um mês especial. Pastor, o que é que vai ter em setembro? O que vai ter em setembro? Bênçãos. Vai ser um mês sobrenatural? Vai ter a presença de Deus no teu mês de setembro? Diga comigo, presença. Presença de Deus na sua vida no mês de setembro. Vai ser um mês de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes realizações, de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade, de muito amor, de muita harmonia. Setembro de 2023 vai ser o melhor setembro da tua história até então. Vamos clamar? Levante suas mãos aos céus, vamos clamar agora pelo nosso mês de setembro. Amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos levantamos agora e intercedemos, nós clamamos pelo nosso mês de setembro. O mês de setembro do ano de 2023 será o melhor setembro da nossa história. Nós estamos aqui, Pai, profetizando que vamos prosseguir para o alvo. E prosseguir para o alvo significa que nós vamos conquistar, nós vamos ultrapassar as barreiras, nós vamos vencer as dificuldades. E em setembro nós vamos desfrutar de uma unção sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas em todas as áreas. Teremos saúde física, emocional, espiritual, seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós empreendermos, em tudo aquilo que nós fizermos. Em setembro, nossas casas serão abençoadas, nossos lares serão o céu aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Em todas as áreas de nossas vidas, nós teremos êxito, nós teremos sucesso, nós teremos a mão do Senhor colocada sobre nós. Desde já nós declaramos um mês abençoado, um mês de operação sobrenatural do Senhor. Nós oramos e cremos que o Senhor ouve a nossa oração hoje e responde. Em nome de Jesus, nós abençoamos o mês de setembro do ano de 2023, porque nós vamos prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é agradar ao Senhor, o nosso alvo é viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus e já te agradecemos, e todos digam amém. Em nome de Jesus, amém. Nós oramos. Você que é vencedor, aplauda ao Senhor. Setembro vai ser um mês sobrenatural em nome de Jesus.